Quando eu falo para vocês que os comentários de vocês são importantíssimos para mim, vocês não acreditam. O vídeo de hoje é mais um dos vídeos que nasce por conta de uma mensagem que eu recebi de vocês. Então, pega seu cafezinho e vem conversar comigo. Meu nome é Joyce Coelho, eu sou coach e eu ensino mulheres a se tornarem acima da média através do desenvolvimento pessoal. Se você está à procura de mulheres que querem crescer assim como você já encontrou o seu lugar. Clica aqui em se inscrever e seja muito bem-vinda. Como eu disse para vocês, esse vídeo nasceu de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora, onde ela estava conversando sobre algumas dificuldades que ela estava passando, e aí ela me perguntou se a comunidade Mom Class era para ela. Afinal, era sobre desenvolvimento pessoal, não era necessariamente sobre o que ela estava passando, que era um problema no relacionamento e um problema financeiro. Inclusive, se você não sabe o que é a comunidade Mom Class, eu vou deixar para você nos próximos segundos. Quero muito que você faça parte dessa comunidade. Espero que você já tenha assinado até o final desse vídeo. Essa fala dela que será que a comunidade é para ela, afinal a comunidade é sobre desenvolvimento pessoal e não é necessariamente o que ela estava passando, me levantou um alerta. Será que assim como ela, muitas de vocês não sabem muito bem o que é desenvolvimento pessoal ou não sabem o que estão procurando quando vocês acessam os meus conteúdos? Se você jogar no Google desenvolvimento pessoal, o que é, você vai ver, seja por imagens, seja pela busca mesmo, que desenvolvimento pessoal é um grande tema que abraça vários microtemas. Você sabia, por exemplo, que finanças pessoais é um assunto relacionado a desenvolvimento pessoal? Você sabia que empreendedorismo é um assunto relacionado a desenvolvimento pessoal? Você sabia que produtividade, autoconhecimento, inteligência emocional, carreira, desenvolvimento profissional e tantos outros são temas que fazem parte do desenvolvimento pessoal? Eu tenho certeza que você não sabia. Quer dizer, eu tenho certeza que a maioria não sabia, mas esse vídeo é muito importante porque eu quero desmistificar o que de repente você tem pensado que é ou para que serve desenvolvimento pessoal e não tem tirado proveito com mais potência de todos os conteúdos que você tem acesso através de mim. Se a gente pegar a expressão desenvolvimento pessoal e a gente quebrar de forma bem grosseira, a gente vai entender que desenvolvimento pessoal é o quê? É sobre desenvolver a pessoa, desenvolver o indivíduo. Então, quando eu falo desses vários temas que estão dentro desse assunto principal, você vai perceber que todos eles trabalham o indivíduo em determinadas áreas. Então, se você entende que você já está bem, que você consegue se desenvolver bem, que você mantém um ritmo constante de autoanálise, de autoconhecimento, você está crescendo, evoluindo por conta própria, esse é um ótimo passo. Aí você percebe que tem uma área específica, uma área que você precisa tratar. Você está caminhando, de repente você percebe que você sempre erra naquele ponto. Aí eu te indico que você procure, seja cursos, seja pessoas a seguir, seja livros, seja material que for, relacionado exatamente àquilo que você precisa. Então você percebeu que você está começando a gastar demais ou que você não tem uma boa relação com o dinheiro, então é melhor você seguir pessoas que falam exatamente sobre isso. Por quê? Às vezes você segue muitas pessoas que falam sobre assuntos gerais e você não resolve o assunto específico. Já que o assunto geral está bem cuidado, trata direto a ferida. Você percebeu que embora você saiba muito bem se desenvolver, trabalhar em si, seus defeitos, as suas qualidades, o seu potencial, mas o seu relacionamento não tá bom, seu casamento tá por um fio, você já não sabe muito bem o que fazer. Então eu indico que você comece a seguir pessoas, ler livros, ver documentários, enfim,
que falem exatamente sobre problemas no relacionamento, porque aí você vai conseguir tratar direto a ferida. E assim com qualquer outro tema que te abale, qualquer outro tema que esteja te tirando o sono, qualquer outro tema que esteja te trazendo preocupação. Sendo assim, você vai falar, Joyce, mas então eu não preciso seguir você ou seguir pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, porque eu preciso só ir direto ao ponto, certo? Certo! Eu mesma, Joyce, parei de seguir várias pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, porque eu reparei que era uma repetição do que eu já falava e ou uma repetição daquilo que eu não gosto. Caiu muito no tema motivacional. Sabe aquela motivação barata que vocês sabem que eu não sou fã? Inclusive, logo, uma das próximas aulas que já estão agendadas na comunidade Mom Class é sobre essa motivação. Se você quer se manter motivada, eu indico que você assine para receber essa aula no seu e-mail. E eu sou contra conteúdos motivacionais. Não, você pode fazer lá o que for, você pode falar que te ajuda, você pode tentar provar. Para mim, Joyce, não funciona. Então eu não gosto, tá? Então eu parei de seguir várias dessas pessoas. Mas eu também reparei que nessa minha jornada, nesse meu processo de transformação, e muito de observar que as pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal falam dessa forma pequena, medíocre, sem dar a real importância ao tema, eu transformei o meu conteúdo. E aí eu vou voltar um pouquinho lá no passado. Deixa eu beber o meu cafezinho. Eu vou voltar lá no passado. Quem me segue desde o Dica Pra Hoje vai lembrar que um tema dos vídeos que mais bombavam no meu canal na época eram os vídeos de finanças. Nossa, era assim, eu sabia que esse tema, eu ia soltar um vídeo e eu sabia que as pessoas iam interagir, eu sabia que as pessoas iam participar. Era um tema que chamava muita gente nova. E muitas pessoas eram ajudadas. E é interessante que até hoje, anos depois, eu ainda recebo mensagens de pessoas que juntaram não sei quantos R$ 1.000 por conta das dicas que recebiam na época, que conseguiram quitar a dívida, limpar o nome. Eu nunca vou me esquecer que eu recebi uma mensagem de uma mulher que estava viajando de avião pela primeira vez, graças às dicas de finanças que recebeu, que viu o mar pela primeira vez porque conseguiu juntar dinheiro. Eu recebo várias e várias mensagens de vocês falando daquela época em que eu falava sobre, entre vários assuntos, eu falava sobre finanças pessoais. E sabe por que dava tão certo? Sabe por que ainda tem gente que me pede para voltar a falar sobre finanças? Porque eu falava de forma muito prática e muito simples. E eu não tô falando só a maneira de falar, mas eu sabia o público que me seguia, eu sabia das dificuldades, porque eu estava também compartilhando muito da minha realidade na época. Então, eu sabia falar aquilo que vocês precisavam ouvir de uma forma prática, de uma forma real, mundo real. Os valores que eu usava, os exemplos que eu dava, os tipos de dicas que eu dava, tudo fazia sentido para as pessoas que me seguiam. Porque eu nunca fui de ficar dando teoria e você se vira e faz como você puder. Eu sempre gosto de transformar a teoria em prática para que você consiga visualizar. E assim, quando você visualiza, fica muito mais fácil colocar em ação. Eu recebo várias vezes mensagens de pessoas quando participam das minhas imersões, dos cursos online quando eu tinha, né? Que gostam da forma prática com que eu falo. Não há espaço para devaneios, para subjetividade. É muito claro. E aí fica muito fácil agir porque sabe exatamente como funciona. Joyce, ela vai direto ao ponto. E é isso. Eu comecei a assimilar essas informações. Olha só, hein, a gente foi para trás para poder agora falar porque, né, que eu ainda continuo falando sobre desenvolvimento pessoal. Assim como eu reparei que as pessoas falavam sempre mais do mesmo, ou caíam naquele conteúdo motivacional barato, que dá um calorzinho no coração, mas na hora do problema não te dá nenhuma sugestão, nenhuma solução, eu comecei então a trazer a vida, a trazer situações do cotidiano, a trazer a temática dentro do nosso comportamento. Eu não venho aqui e falo sobre finanças, sobre saúde, atividade física, sobre relacionamentos, mas eu falo da base.
eu falo da fundação. Por isso que eu sempre falo para vocês que ao invés de ficar assistindo esse vídeo como se fosse mais um, depois você passa para o próximo, mas se você assistir como aula, você vai perceber que eu trato a base. Sabe o que faz um prédio ficar em pé, independente de quantos andares ele tem? A fundação. A fundação tem que ser bem firme, bem estruturada, bem montada. Prédio que não tem uma fundação, ou uma casa que não tem uma fundação estável, apropriada, firme, com o tempo vai ruir. Assim também, se você não tem as suas raízes bem firmadas, bem estabelecidas, não adianta, com o tempo você vai ruir. Você vai ter a sensação, a falsa sensação de que você está crescendo, mas na verdade você está apodrecendo, você tem um prazo de validade, porque logo vem o quê? No primeiro problema vem vontade de desistir, vem se render, vem desistir, vem desanimar, vem essas coisas que colaboram para que você rua, para que você desabe. Então o que eu falo aqui, ele não é específico sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento profissional, ele é sobre vida. Tudo que eu separo para falar para vocês, tudo que eu preparo para falar, é pensando que no momento certo, na situação certa, vai vir a sua mente e você vai conseguir pensar em situações para o seu problema, seja ele na área que for. Quando você fala que não consegue fazer atividade física, quando você fala para mim que não consegue estudar, quando você fala para mim que não consegue levantar da cama, você vê temas diferentes, saúde, disposição, estudos. O que eu falo? Disciplina. Porque se você é uma pessoa disciplinada, você vai conseguir cuidar da sua saúde, você vai conseguir cuidar da sua vida intelectual, você vai conseguir cuidar da sua vida profissional, porque a base que faz com que você consiga construir hábitos, seja em qual área for, é a disciplina. Eu falo muito também sobre essa mania que a gente tem de querer ser autossuficiente, de não querer depender de ninguém, de ser a dona do próprio nariz. Por quê? Porque isso vai te ajudar a construir relacionamentos fortes. Seja o seu relacionamento dentro de casa, seja o seu relacionamento no trabalho, seja a forma como você lidera a sua equipe ou como você é liderada, seja com pessoas da comunidade onde você atua, sua igreja, grupos que você faz parte, porque ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente. Então, quando você entende isso, independente da área que você tem problema, você vai conseguir buscar através dos relacionamentos que você tem a ajuda necessária. Então, embora algumas pessoas tenham pedido eu não pretendo voltar a falar do tema finanças pessoais, até porque tem tanta gente falando sobre esse assunto, né, que não preciso, como uma pessoa que não estuda sobre o assunto, aconselhar vocês. Mas o que eu trago aqui é mudança de vida, é mudança de comportamento. O tema desenvolvimento pessoal que eu falo é um tema prático. Eu não trago aqui assuntos rasos para você sair feliz e sorrindo e depois você não saber o que fazer diante de uma dificuldade, diante de um problema. Pelo contrário, eu quero que você às vezes contorça a cara, que você franza a testa tentando absorver o que eu tô falando, para que no momento do problema você tenha exatamente a solução, porque você se lembrou do que eu ensinei em algum momento da sua vida. Então, para todas vocês que de repente pensam assim, eu gosto de assistir a Joyce porque ela fala sobre desenvolvimento pessoal, mas entende esse tema como algo genérico, que é legal de assistir, mas que não faz tanta diferença, se você der a devida importância, você vai alcançar o que eu falo, que é esse nível de vida acima da média. Eu sei que a maioria das mulheres que me seguem assistem aos meus vídeos, leem os meus posts como mais um vídeo, como mais um post. Adoram os stories porque ficam mais próximas, mas não colocam nada em prática. E às vezes até reclamam que a vida delas não mudam, mesmo elas me assistindo. Olha que coisa, como se eu tivesse poderes paranormais. Eu sei disso, a maioria é assim. E aí eu sei que tem um outro grande grupo de mulheres que até gostam e entendem que esse conteúdo pode sim mudar suas vidas. Mas elas não colocam em prática, porque quando vai ficando difícil, elas desistem. Quando a coisa vai estreitando,
elas deixam para lá, elas pausam para depois retomar quando estiverem melhores. Se é que um dia vão estar melhores, se elas sempre desistem no caminho. E eu sei que tem um pequeno grupo, uma minoria, e é por essa minoria que eu estou aqui. É por esse pequeno grupo que eu ainda tenho ânimo para postar conteúdos, para vir aqui e gravar vídeos para vocês, para estar todos os dias presentes no Instagram, nos e-mails, no grupo do WhatsApp, em todos os cantos possíveis, porque este pequeno grupo é aquele que acessa aos meus conteúdos, coloca em prática e depois me manda as notícias das mudanças que aconteceram em suas vidas. Se você está nesse grupo grande, é muito difícil você chegar nesse grupo pequeno. Existe um funil. E sabe o que é esse funil? É o funil da vida e como você lida com as dificuldades e o sofrimento. É a forma como você passa por esses obstáculos que vai te fazer passar por esse funil e ser parte deste pequeno grupo de mulheres realmente acima da média. Mas ainda que a caminhada seja difícil, é uma caminhada que vale a pena, porque não existe crescimento sem dor. Não existe desenvolvimento sem sofrimento. E eu não estou dizendo que a gente só aprende na dor. Não, é possível que a gente aprenda com os nossos acertos, com as nossas vitórias, com as nossas realizações, mas os problemas trazem grandes aprendizados também, trazem grandes reflexões. Mas como eu estava contando para uma cliente minha de coaching, eu estava falando para ela, você está sendo refinada. Eu não sei se você sabe como que é o processo do ouro. O ouro, ele vem com muitas impurezas, né? Então, para torná-lo puro, que aí você vê 12 quilates, 18 quilates, né? É o grau, é o nível de pureza do ouro. E para ele ser considerado cada vez mais puro, ele tem que passar várias vezes pelo fogo. Então, lá bruto, ele não tem tanto valor quanto puro, quanto pronto para venda. E às vezes você quer se tornar esse ouro, mas não quer passar pelo processo de refinamento. E aí você, quando tá indo pro forno, não, peraí, só um pouquinho. Aí quando você tá indo, não, peraí, só um pouquinho. Cada vez que você foge de um problema, cada vez que você foge de resolver uma dificuldade, cada vez que você foge de lidar consigo mesma, você está impedindo o seu processo de refinamento, de se tornar ouro puro, ouro que vale a pena, ouro que vai ser apreciado e comprado por um grande preço. E este processo de você passar pelo refinamento e se transformar em um ouro de grande valor é o desenvolvimento pessoal. E é essa transformação que eu proporciono, falando exatamente sobre esse processo de refinamento. O que eu mais quero é que este grupo pequeno se torne um pouquinho maior e depois um pouquinho maior. E sabe como que acontece? Não é só através de mim. Vocês mesmas transformando a vida das pessoas que te cercam, você também vai aumentando esse grupo de mulheres acima da média. Sim, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, mas não é desenvolvimento pessoal, motivação. É desenvolvimento pessoal, mudança de vida. Você tá comigo ou não? Queira, deseje estar neste grupo pequeno de mulheres que estão dispostas a passarem pelo refinamento, a passarem pelo fogo, para se tornarem ouro puro, para se tornarem acima da média. Te vejo no próximo vídeo.